Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint. Hoje eu estou recebendo aqui a Bia Figueiredo. Eu diria que antes dela as meninas competiam, eram lá um destaque, claro, mas depois dela as meninas viram que dava também para ganhar. E ela construiu uma carreira muito bonita, levou o automobilismo brasileiro e as mulheres à Indy, representando muito bem, e está aqui para contar para a gente quais os planos dela para continuar ajudando essa mulherada a seguir esse caminho e não só sonhando em competir, mas também em ganhar, que é o que ela também soube fazer com muita capacidade. Obrigado pela tua presença, Bia. Obrigada, Thiago. Você me conhece desde pequenininha, né? Verdade, então vai lembrando verdade. as coisas aí, mas obrigada aí pela introdução e um prazer estar aqui no seu programa hoje. É isso, desde o kart, você competia com a molecada muito forte, Braba, que depois né? você foi encontrado também de novo na Fórmula Renault, né? Jimenez, Hellmeister, Daniel Serra, Marcos Gomes, Diego Nunes, uma galerinha, essa né? lista é longa. É longa. E vamos entrar nesse ponto aí já, então, porque quando eu falo que antes as mulheres estavam lá, elas competiam, eram destaque, mas não era tão frequente vê-las lá na frente. Então, quando você se torna a primeira mulher do mundo a ganhar na Fórmula Renault, eu acho que isso tem um impacto muito grande, não só para a tua carreira, mas para as meninas que sonhavam em estar lá, né? E não ser só a menina do grid. Não, é uma igual. Ela compete com os outros de igual para igual, né? Acho que esse momento aí da Fórmula Renault foi muito legal para essa tua proposta de carreira e também para quem sonha em seguir esse caminho. Né? Ah, com certeza. Realmente, eu convivi com poucas mulheres no kart, vi também lá fora, mas esse pulo, né, do kart pro Fórmula de base, Fórmula Renault na época é como se fosse hoje a Fórmula 4, né? É mais difícil, você vê menos meninas. Graças a Deus, na Fórmula 4 do Brasil a gente tem duas, né? Sim. A Cecília e a Rafaela, que estão indo super bem. Andando bem também. Andando super bem, fizeram pole já, quase ganharam corrida. Mas na época, quando foi pra Fórmula Renault, só era eu. E aquela Fórmula Renault, nossa, eu peguei um dia desses, uma corrida de 2003, que era o primeiro ano que eu... Era o segundo ano da Fórmula Renault, primeiro ano meu lá. Eram 30 carros no grid. Sim. Toda essa galerinha de... Uma geração de 5 anos, tinha o Kodair, que é um pouco mais velho, mas estava lá também, Prioste... Nossa, já falamos um pouquinho dessa lista, mas a corrida era sensacional. A gente se pegava igual o kart, né? Ali na pista, muito disputado. Eu falei, gente, que corrida sensacional, né? Como era gostoso essa coisa de base. Tinha muitos erros, né? A gente estava iniciando nessa questão do automobilismo. Mas assim, eu até nessa época, até do kart, né? Hoje eu vejo, putz, que legal, né? Eu consegui vencer corridas e acho que isso deve ter clicado para muitas meninas. Olha, poxa, a Bia conseguiu, eu também consigo, mas na época eu não tinha essa visão. Na época eu era mais uma piloto tentando ali brigar, ganhar meu espaço, tentar crescer, chegar no meu sonho, numa categoria top. E obviamente que essas vitórias me ajudavam porque eu acabava sendo a primeira, né, mulher, destaque e tal, mundial. E aí eu tive muitos desafios por serem mulheres, mas quando chegou a hora de vencer grandes corridas, isso com certeza me ajudou. Essas vitórias, essas conquistas foram muito marcantes. Na Indy Lights também você chegou a vencer, chegou à Fórmula Indy, mas eu quero, antes de chegar nesse ponto, falar sobre um personagem que marcou muito o nosso automobilismo e um cara que teve uma participação na tua carreira que foi bastante importante, o André Ribeiro. Sim, verdade. Como é que ele entrou na sua trajetória e como é que vocês passaram a trabalhar juntos? Qual foi a contribuição dele para onde você está hoje? O André, ele veio através do No, famoso preparador de motores da Araçá, junto com o Gera. Estava contigo desde... O No é meu pai 2, né? Quando meu pai é médico psiquiatra, minha mãe é dentista, eles trabalhavam, autônomo, precisavam trabalhar, o No que me acompanhava nas corridas, então ele é quase um pai para mim. Foi muito importante porque, se eu não correria, ele é meu avô, né? Meu avô me levava para as corridas e o No ali estava ali dentro da pista comigo, né? Mas na parte operacional. E me ensinou tudo sobre kart. E eu comecei realmente a me destacar. E o No preparava também motor para o André, na época, né, do André, e eram muito amigos. E aí o No falou, né? Eu estava na época da Graduados A. Eu estava me destacando muito. Fui, né? Fui vice-campeã paulista já na Graduados B, andando muito bem na Graduados A, ganhei o Sudão, comecei a liderar campeonato, assim, tava indo numa fase muito boa, assim. Que até acho que quando foi o Xandão Negrão me patrocinou com a Medley, que eu ia parar de correr, né? Meu pai falou, fali. Aí o Xandão, junto com a Medley... pro carro, mesmo também, a Graduado já é muito caro. Já, né? É caríssima, né? Antes acho que era mais fácil, que hoje tá absurdo, né? Quase uma temporada de Fórmula.
Mas aí o No chegou pro André e falou, eu tenho um piloto espetacular para te né, apresentar e eu queria que você cuidasse desse piloto, né? E aí eles marcaram o almoço e fui lá e cheguei eu. Ele ficou branco, mas é uma menina, né? E o Noé é uma menina e ela é espetacular, você precisa conhecer, etc. O André, ele ficou acho que um pouco assim, mas ele é um cara de muita visão. Ele falou, poxa, uma baita oportunidade, porque se uma menina que guia e que tem chance de vencer, é espetacular. Sim. E aí o André começou a acompanhar minhas corridas, ele foi no Brasileiro de Kart de Espírito Santo, que eu fiz a pole, e aí uma pré-final, era diferente, né? Basicamente a final naquela época não é o que valia. Sim. O que valia era pontuação, uma soma de pontuação, e a final era o dobro. E na pré-final eu tava liderando, o volante saiu na minha mão. Não prenderam direito o volante saiu na minha mão, enfim. Larguei de último. Precisava chegar em quinto, eu cheguei em sexto. E fui vice-campeã brasileira. Uma baita corrida, mas assim, eu só chorava, porque eu queria ser campeã brasileira. E o André tava lá acompanhando, ele foi espetacular a performance, né? Aí o André, acho que efetivamente, vamos fazer um trabalho aqui. E ele era muito inteligente, né? Essa parte de estratégia, traçar um caminho, de patrocinadores. Ele lidava muito bem, né? Nem vale, assim, tudo que hoje que eu sei, que eu lido bem com meus patrocinadores, foi o André que me passou, né? Foi, acho, privilegiada, assim, porque eu entendo que eu tenho até uma visão superior de alguns pilotos, né? De como lidar e etc. Então foi muito bacana. E ter essa referência de alguém que chegou lá, ele me passava dicas. Ele era muito duro comigo, até chamou o Augusto Cesário pra né, de alguma forma ajudar na carreira, porque o Cesário tinha as equipes, né? Foi seu chefe de equipe de Renault? Foi chefe de equipe de Renault e de Fórmula 3 sul-americana e acompanhava também depois algumas corridas fora. E eles, assim, exigiam uma dedicação máxima, até entendo, né? Mas eram muito duros, assim, comigo. Foi difícil, era foco 100% ali. Mas o André, efetivamente, conseguiu tratar mais estratégia e arrumar os patrocinadores para que eu chegasse na Fórmula Indy, né? Assim, sem o No, sem o Cesário, sem o André, eu nunca teria chegado na Fórmula Indy, porque não tinha conhecimento, né? Realmente, pessoas que abraçaram foram muito, muito importantes aí na minha carreira. É aquela velha frase, né? Ninguém faz sucesso sozinho. Esquece, muita gente. Exato. Fora, assim, os que ficaram ali em volta, ajudaram em algum momento, que foram... Parece assim, cada ano era um desafio. Você citou, que era um apaixonado por velocidade. Fábio Gaia, Litucho, você vai pegando umas pessoas assim que vai... Vou esquecer até de alguns, mas que pontualmente foram lá, ajudaram, participaram e fizeram a coisa continuar acontecendo. Bom, e aí você tinha, como todo piloto brasileiro que sonha com Fórmula, naquela época, duas opções, né? Europa com a Fórmula 1 ou sonhar com os Estados Unidos com a Indy. Por que é que você migrou o seu caminho para os Estados Unidos? E eu sei que você chegou a tentar a Europa, né? O que não funcionou e por que você preferiu esse outro caminho? Bom, quando a gente estava na Fórmula 3 sul-americana, a gente começou a traçar o próximo passo, mas eu era uma piloto assim, a gente precisava de patrocínio, não tinha dinheiro, teria que tentar talvez um investidor ou uma montadora que me abraçasse. Então, bom, vamos tentar fazer uns testes, né? Eu acabei a Fórmula 3 sul-americana, a gente não tinha dinheiro para a temporada seguinte. Então, definiu-se que eu ia, em 2007, eu ia basicamente treinar aquele ano. Treinar, né, na Europa. Aí a gente arrumou Você não tinha budget pra temporada? Tinha. A gente foi arrumando também. Acho que o Guto Negrão me ajudou, o Roberto da Bardal ajudou. Tá vendo? Essas pessoas, você vai lembrando, foram ajudando um pouquinho ali. E eu consegui ter um budget pra treinar. Eu fiz uma ação, acho que pra uma empresa de televisão, também ganhei uma graninha. A gente colocou nesse bolo. Tudo assim no limite, sabe? Eu tinha 10 pounds pra comer por dia, né? Caramba. Porque era tudo muito restrito. E meus pais, obviamente, ajudavam o que podiam, mas também, né? Não podiam fazer muita coisa. E eu fui treinar de Fórmula Renault com a Hightech, lá na Inglaterra. Então, eu morava perto da pista. Morei com uma família dos mecânicos de lá. E super queridos, falo com eles até hoje, assim, né? Então, fiquei 3 meses em Towcester, que é perto de Silverstone. Sim, é onde tem aquele famoso pato lá que exatamente, essa cidade. Então, eu morava numa das casas lá, ia de bicicleta pra equipe, porque eu não tinha dinheiro pra ter carro lá também, então eu ia pra bicicleta e fui vivendo essa vida ali. Sozinha? Sozinha. Eu tava com, acho que nessa época eu tava com 18 anos, tinha acabado de fazer 18 ou 19 anos. E eu fui bem nos testes, teve uns testes oficiais, eu cheguei a andar entre os 5 primeiros na Fórmula Renault inglesa que eu fiz. A pessoa da Hightech, tipo, super curtiu, mas a gente sentia assim que na Europa ou você tem dinheiro ou esquece. Sim. Legal, você anda bem, mas cadê a show me the money, sabe? Isso foi um pouco frustrante, né? Até o André tentava ativar alguns contatos dele lá de fora, e assim, o pessoal realmente, se você não tem grana, não dá, né? E aí o André falou, Bia, quer saber? Vamos para os Estados Unidos, porque lá eu conheço todo mundo, né? Eu acho que lá você pode fazer a diferença.
E vamos lá, né? Você vai ter que aprender os ovais, etc. Aí eu fui fazer os testes para o Sam Schmidt Motorsports, que hoje é a McLaren, né? O Sam vendeu a operação dele para a McLaren lá nos Estados Unidos. Fui fazer os testes, fui super bem nos testes, a equipe se apaixonou e falou, ó, André, aqui, se você arrumar metade da verba, a Bia corre aqui. E aí a gente foi correndo, porque essa verba até é total, né? O André tinha um ex-patrocinador que era da Ruffles, da época dele, lá de Fórmula Indy, que é o David Palfenieri, e ele tava numa grande empresa americana. Sabe essas coisas, muita sorte, tudo, né? Correndo bem, e o David decidiu apostar, tinha uma marca chamada Healthy Choice. Ruffles, né? Eu tive Ruffles na Fórmula Renault, porque o David ainda tava, né, na PepsiCo do Brasil, ele aportou, ajudou, fez até campeonato, etc. Tinha umas questões comerciais também, acho que com o Grupo Pão de Açúcar na época. Mas, enfim, outra pessoa que foi super importante, e o David conseguiu fazer 2 anos de contrato com essa empresa americana que eu tinha o logo, né, do Healthy Choice, que era uma comida pronta, saudável lá nos Estados Unidos. E isso viabilizou essas metades, né, de budget pra temporada, e foi muito especial, assim, né, fazer a Indy Lights, e aí tudo começou a caminhar. Fiz um primeiro ano espetacular na Indy Lights, foi estreante do ano lá, fiquei em 3º lugar, mas venci a minha primeira corrida em Nashville. Acho que foram 8 pódios naquela temporada, foi realmente muito, muito legal. E ganhei até um prêmio, né, de estrela cedente da categoria, porque foi bem surpreendente, assim. Então a saída para os Estados Unidos acabou sendo talvez uma segunda opção, mas os Estados Unidos me abraçou e eu sou super grata, assim, foi incrível a minha experiência lá. E o salto para a Indy, como é que acontece? O teu desempenho, claro, abre portas, né? E você recebe essa chance de chegar à Indy. Acredito que a realização de um sonho, né? Não, total. 2008 foi espetacular, 2009 teve algumas dificuldades, eu venci mais uma corrida em Iowa, mas eu bati em Indianápolis, a gente deu PT no carro, aí tinha que buscar dinheiro, aquele esforço de sempre, mas foi aí que eu conheci a minha patrocinadora na época, né? Depois do acidente das 100 milhas lá de Indianápolis, que era da Indy Lights, eu tive um acidente forte, deu PT, eu fui buscar patrocínio aqui no Brasil, e tinha acabado de fazer uma ação para Ipiranga, lá nos Estados Unidos. E fui atrás da Ipiranga, obviamente, né? Não me ajudaram naquela época, porque empresa grande se demora, mas foi construindo-se uma relação. Eu consegui terminar, fiz mais algumas provas aquele ano, não consegui fazer o ano inteiro, por falta de verba. Realmente, a batida do carro acabou com o nosso ano. Mas a gente começou a construir para vir para a Indy, né, no ano seguinte, que era 2010. E para ajudar minha sorte, foi anunciada a primeira prova em São Paulo. A Indy voltou para o Brasil depois de muitos anos. Obviamente, isso foi espetacular, né? Porque, né, a atenção da Fórmula Indy voltou a ser grande, o Grupo Bandeirantes na época dava uma baita atenção, né? Me ajudaram muito também, né? Era promotor da corrida, né? Promotor da corrida, e era super aberto em ajudar com os patrocinadores, dar espaço. Sou muito grata, assim, a Marcelo Meira, ao Saad. Poxa, são pessoas que ajudaram realmente, a Rosana, sempre ajudaram muito, assim, foi então uma conjunção de coisas que ajudaram. Aí a Ipiranga entrou com um parceiro comercial dela, a Lubrizol, que é do Viana também, que super ajudou. Eu consegui estrear na Fórmula Indy em 2010 em São Paulo, depois eu fiz as 500 milhas em Indianápolis também com eles, né, e aí foi construindo aí para 2011 eu tentar, né, conseguir fazer o ano inteiro. Só que aí eu tive um acidente na primeira etapa do ano, em 2011. É aquela coisa, eu não sei porque Deus fez isso comigo, mas tudo é um aprendizado, né, Thiago? Mas basicamente você se mata anos e anos para conseguir chegar no seu sonho de fazer uma temporada inteira numa Fórmula Indy. Quando eu consegui o quebra-mão na primeira volta da primeira etapa do ano, né, tem que colocar um pino ali, e é de uma forma... Etapas, né? Perdi algumas etapas, perco uma etapa, outra, acho que mais 2 ou 3, inclusive São Paulo, eu fiz com uma mão só. Eu tinha muita dificuldade de fazer esse movimento, só que imagina, você faz curva, você faz esse movimento. Então eu fazia um pouco da curva, eu soltava porque doía. Né? Tem até um pininho aqui até hoje. Caramba. Apita no raio-x, não? Às vezes apita. Mostra lá que tem algum parafuso aqui. Já sabia que isso ia acontecer, né? Mas eu vejo até o David Malucas passando por isso, teve que fazer uma baita operação, saiu agora da McLaren, perdeu a vaga, você imagina. Foi muito mais sério do que o meu. Lembro que eu me matava na fisioterapia, que eu queria voltar o mais rápido possível. Mas assim, se eu também quebrasse de novo, era um caos, né? Sabe aquele receio de... Aí você perdia o ano de vez. Acabei voltando, as primeiras etapas foram realmente muito difíceis, mas eu sobrevivi, continuei o ano, teve boas performances naquele ano, mas eu digo assim que na Fórmula Indy as coisas não encaixaram. Eu tive boas performances, inclusive aqui em São Paulo, em 2012 com o Andretti, quando eu consegui fechar 2 provas com o Andretti, e foi o ano seguinte, né? Acho que eu andei em 6º, 7ª etapa, a prova toda, junto ali com o Tony,
E aí teve um acidente numa última relargada, eu acabei batendo com o próprio Tony. A gente fechou aquele Sinho deu a AMB. S do samba. S do samba, e a gente acabou se tocando, não terminar a prova, foi uma baita frustração. Porque as coisas não se encaixam. Você fecha ali, né, um sexto, um quinto lugar, você tem opa, foi legal aqui o resultado, isso dá ânimo pra ir pra continuar. E como as coisas não se encaixavam, não tem jeito, né? Piloto, independente se é homem ou mulher, se você não tem resultado, as coisas vão ficando difíceis. E a gente acabou até fazendo mais um ano com a Dale Coyne naquele ano. E foi até o ano que eu conversei com o André e com o Cesaro, a gente, né, eu decidi que eu queria tomar o rumo da minha carreira, eu cuidar da minha carreira. E eles acabaram se afastando ali da gestão, né? Foi 2003 com a Dale Coyne. A gente fechou 6 provas, eu quebrei em 5 delas. Caramba! Então foi aquelas coisas que não vai andando, assim. Então, até com a Ipiranga definiu-se, né? Pô, preciso fazer uma temporada inteira, preciso começar a voltar a andar o ano todo. E aí que surgiu a possibilidade de vir para Stock Car em 2014. E antes disso, eu quero chegar num ponto aí que eu acho que para você também foi muito importante na tua carreira, principalmente para o grande público, né? Claro que o cara que é fanático por automobilismo já te conhecia, já sabia da tua trajetória, já torcia por você na Indy, mas tem um momento muito especial que é no Desafio das Estrelas, lá em Santa Catarina, em que você, ao vivo, na Globo, naquela audiência de esporte espetacular, vai lá e dá um pau nos marmanjos e ganha a corrida. O quanto isso contribuiu para você, e principalmente para a tua popularidade, que, de novo, o cara do automobilismo, pessoas que já eram do meio, já conheciam, mas eventualmente o cara que estava zapeando a TV ali descobriu a Bia naquele dia. O que você sentiu depois daquilo e qual foi o impacto na tua carreira? Não, foi sensacional, até por história, né, de vencer tantos grandes pilotos da história do Brasil internacionais, ter o Galvão Bueno narrando uma vitória minha, né, até brinco com ele, que a gente veio trabalhar junto ano passado, tem uma vitória minha narrada por você, isso pra mim é muito especial, né, porque é um cara que, poxa, em termos de automobilismo contribuiu muito, né, e história com o Senna, enfim, todos esses grandes pilotos, mas foi muito importante essa vitória. Naquele final de 2010, eu estava negociando para ter o ano inteiro de Fórmula Indy, eram valores altíssimos, inclusive com todos os patrocinadores, e vencer aquela corrida foi aqui, ó, vocês não vão ter jeito agora, olha o que eu consegui fazer, né, um baita corrida, baita retorno, e realmente isso acabou se efetivando para eu fechar o ano inteiro em 2011, né, mas do Desafio das Estrelas eu peguei um avião e fui para Espanha fazer um teste de DTM com a Audi. Caramba. E eles queriam me contratar para andar o ano inteiro de Audi de DTM. E aí eu tava assim, né? Peraí, eu construí toda essa história na Indy, vamos... E a gente até começou a pressionar os patrocinadores, né? Ó, vamos fechar, porque senão a Bia vai pra Alemanha. Né? Porque até eu brinco, o Augusto Farfus, ele não entende como é que eu não peguei essa vaga. Porque pra ele, assim, você tava com uma montadora. Eu falei, mas Augusto... eu já estava construindo um caminho na Indy, para mim era, né, super importante. De alguma forma, a Indy é muito mais conhecida no Brasil, né, o Augusto é um grande piloto, mas ele corre em categorias que o brasileiro não conhece, né? Sim, então essas questões, assim, e até aprendi isso com o Rubinho, né, não tem a decisão certa, é a decisão que o coração bateu naquele momento. Sim. Fiz de tudo realmente para fechar de forma, a gente conseguiu fechar e eu não me culpo, não faria diferente, eu acho que, né, talvez eu pudesse, nossa, é super bem sucedida, né? Sim. Mas foi o que o meu coração pediu aquela hora que eu queria realmente fazer, entrar na Fórmula Indy, com 500 milhas de Indianápolis, e acabou dando certo, e acho que o Desafio das Estrelas realmente deu um impulso para tudo isso acontecer. Foi muito legal, foi um episódio bacana, e era um grid também repleto, né? Não sei se o Schumi estava nesse. Esse ele não estava. Ele não estava, mas tinha o Massa, o próprio Rubinho. Tinha, Alquesuari, que era piloto da Red Bull na época, tinha uma galerinha ali toda. Era muito legal, o Desafio das Estrelas era Tanto muito bacana. Que, assim, eu também fui campeã naquele desafio, né? Só que empatada. Empatou o Lucas de Grassi, só que ele ganhou efetivamente, porque ele ganhou a primeira corrida e quebrou na segunda, e pelo critério de desempate era o melhor resultado da primeira corrida. Sim. Então o Lucas ganhou, mas empatou eu, o Rubinho, o Massa, acho que foi isso. 3 pilotos de Fórmula 1 talvez até o Tony tenha empatado também. Vencedor de 500 milhas. Então 4 pilotos empataram, mas assim, o critério de desempate foi o Lucas ter vencido a primeira prova. Não, muito legal. E olha, é detalhe, viu, você dizer a questão do título, porque realmente a memória daquele momento é da tua festa, é da tua comemoração. Enfim, então acho que isso que acabou ficando aí. Agora, você já me contou essa história numa entrevista que a gente fez pro Automais, e eu quero trazê-la aqui de volta.
É verdade que você teve a oportunidade de testar um Fórmula 1 e acabou optando por não fazer? Mais ou menos assim, né? Eu tive uma relação próxima com alguns dirigentes, né, executivos da Petrobras na época do kart, porque eu quase fui campeã da seletiva de kart Petrobras. Fui vice-campeã, então tinha ali um contato, eles sempre, de uma forma, apoiaram moralmente, nunca patrocinaram, mas enfim. E quando eu estava na Indy Lights, para disputar o título daquele ano de 2008, que eu disputei até a última prova, o título, no meio desse caminho surgiu um contato para fazer um teste na Williams, né? E, porra, imagina, sensacional, maravilhoso. E começamos a movimentar e como seria isso, né? E aí, assim, o banho de geografia foi que eu precisaria fazer um teste teórico e um teste de simulador. Talvez em datas diferentes. E aí eu assim, poxa, eu tô disputando o título da Indy Lights. Por que eles querem fazer esses testes de teórico, simulador, né? Ou vai a racha, etc. E aí eu ainda soube de um histórico que muitos pilotos brasileiros fizeram esse teste de simulador e que passavam mal, era ruim o simulador, sabe? Sim. Não era algo real, realista, grandes nomes. Que a gente tem hoje, né? Na época, falando 15 anos atrás, galera, né? 2008, então faz muito tempo. E eu tava disputando o título, essas idas na Inglaterra iam me desgastar bastante. Eu sentia assim, é um convite, mas vamos ver se você pode mesmo. Sabe essa sensação? Sim. E aí, como realmente eu tava muito focada em tentar vencer o título aquele ano da Indy Lights, e você sempre pensa, vai ter uma nova chance, eles vão ver que eu vou ganhar, e aí vai acontecer, sei lá. E poderia ter havido mesmo. Poderia ter havido, exato. E até as pessoas culpam, o André e o Cesário, já vi pessoas culpando eles. Não, mas foi uma decisão em conjunto mesmo, né? A gente entendeu em conjunto ali que não era o momento de fazer, até porque eles também não foi assim, você vai testar. Você vai ter que passar por 300 provas para ver se você vai testar, entendeu? Sim. Então foi meio um banho de água fria nesse sentido e a gente acabou optando por, né, tentar uma segunda vez, uma próxima vez que acabou não acontecendo. Sim. Mas que legal a tua clareza e também dos teus empresários, quem trabalhava com você, de entender isso e de ter essa frieza de falar, não, peraí, o que eu tô fazendo? Tô fazendo isso aqui. Eles querem de verdade? Não, então peraí. Então, exato, vamos esperar um momento em que eles queiram de verdade. Pode ter certeza, aí falar assim, Bia, temos um teste pra você, tal data, vem... A gente vai fazer simulador. Tá lá o Antonelli com 17 anos andando exato. Todo. Então não foi bem assim. Com certeza você pode... Se fosse assim, com certeza eu estaria lá. Mas foi assim, vamos ver se você vai conseguir. Vai fazer 300 testes. E eu no meio da decisão de título. Tava super, né? Aí acabou não acontecendo. Deixa eu te falar de outro assunto. Nessa mesma entrevista que eu fiz com você lá no Automais, aliás, eu vou deixar o card aí para vocês assistirem, quem quiser. E pode testemunhar isso que eu vou falar agora. Eu estava conversando com a Bia e aí tem um determinado momento que eu pergunto para ela da corrida das 24 horas de Daytona, que seria realizada dali a 1 mês, 2 meses, e que ela ia competir numa equipe feminina. E ela me dá uma enrolada, que eu não entendi na hora, né? E aí depois revendo, quando eu soube o porquê que ela me enrolou, quando eu revejo a entrevista, eu vou até grávida. botar a foto. Acho que você estava tentando e ia poder estar grávida na data. Então você não podia falar, claro, mas você me deu uma resposta genérica. E aí eu vejo na entrevista que, assim, no momento em que eu pergunto das 24 horas, você faz isso. Assim, você põe a mão na barriga. Eu vou botar a foto aí depois para vocês verem. Quero ver. Naquela reação instintiva de mãe, que todo piloto tem de ajeitar aqui, né? Mas assim, a sua é mais para baixo e mais mão de conchinha. Eu falei, cara, ela já tava pensando, provavelmente vocês estavam tentando. Tava tentando te passar mensagens, Thiago, e você não pegou. E eu não peguei, você vê, a falta de experiência o que provoca. Mas ela não pôde correr porque ela engravidou. E aí eu te pergunto, evidentemente, a sua reação corporal já mostrou que você estava pensando nisso, no último fim de semana de Stock Car. Até para quem acompanha, para quem também tem uma vida corrida, para a mulher que está brigando pelo espaço dela no mercado... a decisão de engravidar, de ter um filho que vai te tirar do mercado durante que seja 1 ano, né? Como foi isso para você e o que se deve levar em consideração na hora de tomar uma decisão dessa? Isso é uma pauta que deixa a mulherada maluca nas minhas palestras, assim. Você pode ter, eu termino a palestra, eu falo sobre maternidade, sobre isso, né? As mulheres querem muito saber como é que eu pensei, como é que eu, né? Porque você imagina, até pergunta pros pilotos, né?
Ô Berval, você imagina, cara, sua esposa grávida, você tem que parar de correr um ano? Exato. Pra mim é horrível isso, né? Não posso reclamar porque Deus faz a mulher pra isso. Era um sonho meu ser mãe e eu tenho a decisão, a opção de fazer ou não. Mas é muito mais difícil pra mulher no mercado de trabalho. E pra mim até, talvez principalmente, porque eu tenho que parar de correr na hora que eu sei que eu tô grávida, né? Porque pode ter um acidente, você pode bater e tem riscos, né, nisso. Então, você basicamente tem que parar, né, os primeiros ali 3 meses quando você descobre, e mais 6 meses até nascer, e você tem que ter um tempo ali de transição, né, de voltar o seu corpo, etc. Então, talvez um ano. E eu tinha na minha cabeça assim, poxa, eu quero ser mãe, eu vou engravidar. Na verdade, eu fiz um processo para congelar óvulos, né? Sim. E aí o médico, eu tava com 33, 34 anos, o médico acabou comigo. Falei, Bia, você quer ser mãe mesmo? Você tem que ter o filho logo, porque nem o processo, né? Quando você congela é 100% garantido. Sim. Então, se eu fosse você, eu teria. Só que eu tava, acho que em 2019, e correndo Stock Car de IMSA lá nos Estados Unidos. A minha vida tava uma loucura. Estados Unidos, Brasil, e assim, super legal. Corrido, mas muito bom, né? E a Caterpillar tinha me oferecido, né? A Mary Shank tinha me oferecido um contrato para correr o ano seguinte, o ano inteiro lá. E eu tava até pensando em mudar de novo para os Estados Unidos. E no final do ano, tipo lá, setembro, outubro, a Caterpillar decidiu sair. Eram 3 anos de contrato e eles decidiram sair porque tiveram um ano péssimo. Saíram da NASCAR, saíram da IMSA. Então foi aquele banho de água fria. E na minha cabeça, de alguma forma, a Stock Car estaria sempre ali, né? Mas era um risco. Provavelmente ia ter que parar um ano de correr, um ano ia ter jeito. E aí eu decidi tentar. E acabou que eu consegui de primeira. Mas eu já estava desconfiada que eu estava grávida. Se foi na semana da última etapa de Stock Car, eu estava muito desconfiada, mas eu estava morrendo de medo de saber. Então eu não queria saber. Não queria fazer o teste. Você ia ficar fora. Eu estava enjoada, eu estava atrasada, assim. E eu falei, cara, eu não vou descobrir, eu vou fazer essa etapa de Stock Car porque é muito compromisso, né? Imagina, última do ano, Interlagos. São Paulo, uma loucura aquilo lá. Eu falei, não vou saber, né? Vou correr e tal. E realmente focada total naquilo. E acabou a corrida de Stock Car, eu fui pro Rio de Janeiro, pra casa, e fiz o teste e deu que eu tava grávida. Mas aí eu relaxei assim, porque até também, outra preocupação, né? Tem muito risco de perder o bebê nos primeiros 3 meses. Sim. Então, basicamente, eu curti um pouco com a família aquele momento. Natal foi muito gostoso. Esperei um pouquinho, pelo menos ali, né? Dar um tempo, dar os 3 meses pra falar, assim, com os patrocinadores, com a equipe, pra gente organizar essa transição. E aí, mas assim, não me arrependo, foi incrível, né? E voltei hoje a correr, talvez até melhor do que antes, assim, né? Então tem sido muito especial ter o Murilo e o Mateu. Assim, até brinco nas minhas palestras, né? Não senti mais medo, né? Por causa disso. Ser mãe não me deu medo de correr. Eu fiquei medrosa por outras coisas. Então, eu tô no carro com eles, eu sou super, né, focada em velocidade, etc. Não ando mais de helicóptero, de jeito nenhum, porque ele também por causa, né, de acidentes que você vê ali, eu fiquei muito cismada, assim, e tem oportunidade de ter amigos que têm, vamos, eu não vou, não quero correr, não quero mais carona de helicóptero, então teve algumas coisas que realmente mudou, mas eu me sinto tão segura no automobilismo, uma coisa que eu faço há tantos anos, até brinco que eu acho que eu sou... Tem mais chance de eu me machucar na rua, vendo o celular, ser atropelada, distraída, do que dentro de uma pista hoje. Tem o risco, mas também tem muito mais aqui fora, né? Então... Até porque guiando o que você guia ali, eu temo mais pelo guarda-reio do que você, né? Um caminhãozão de 5 toneladas. Pelada leva tudo, né? Dá um receio ali. Ficar sem freio com 4, 5 toneladas não é brincadeira, não. Mas, e falo também, né? Tanto o Murilo acabou, depois, né? Pensando, o Murilo fez teste de Le Mans comigo. Fez kart e fez Stock Car. Então ele andou na minha barriga de tudo isso daí. E o Mateu tava voltando a correr em 2021, ele fez as 12 horas de Sebring comigo. Olha aí. Eu voltei pro Brasil depois das 12 horas de Sebring em 2021. Escreveram um piloto a mais, hein? Pois já vê, o regulamento tá errado. E não sei se você lembra de Sebring, né? É bump pra caramba. Então ele sobreviveu aos bumps de Sebring. E aí eu voltei, descobri que tava grávida e enfim, aí tive o Mateu no restante de 2021 e aí em 2022 eu fui pra TCR. Sim, muito legal. Bacana o teu depoimento, até para as mulheres também que estão enfrentando esse momento de, e aí, paro, foco na minha carreira, dou esse tempo, realizo esse sonho. Realmente é um momento muito bacana que nós, homens, nem sempre precisamos pensar. Você precisa pensar se a conta vai fechar, se vai dar para pagar, enfim. Mas de resto, em termos de trabalho, pouca coisa muda. Então, é realmente muito bacana ter esse depoimento.
Quero entrar no seguinte ponto agora, antes da gente falar de truck. FIA Girls on Track. A gente falou aqui da contribuição que você teve, só do fato de estar lá, de se apresentar, de ser uma mulher que não só estava no grid, mas que ganhava corrida e que, enfim, construiu uma trajetória para a categoria top. Onde é que entra o seu trabalho agora junto à CBA? E explica pra gente o que é esse FIA Girls on Track e o que vocês estão fazendo. Bom, vou começar como iniciou essa história, né, de comissão feminina e etc, né? Eu tinha acabado de ter o Mateu em 2021, final do ano, setembro, outubro. O Giovanni me liga, falei, Bia, hoje a FIA tem a comissão de mulheres da FIA. Giovanni Guerra, presidente da CBA. Desculpa, que a gente conhece tanto, né, e que talvez as pessoas não conheçam. Hoje a CBA tem um presidente chamado Giovanni Guerra, que é uma pessoa que me conhece há muitos anos, desde que eu corria de kart lá em Maranhão, bem pequenininha. Na seletiva, aliás? Seletiva, é um fã de kart, é uma pessoa espetacular. E o Giovanni me liga, setembro, e fala, Bia, tem a comissão de mulheres da FIA, a Fabiana Eccleston é membro da América do Sul, porém a Fabiana tem grande chance de virar vice-presidente da América do Sul para a FIA, com a entrada do Ben Sulayem, do Mohammed Ben Sulayem, que é o futuro presidente ali. E eu falei, mas Giovanni, o que você precisa de mim? Porque, né, é Paris, FIA. Eu falei, não. A maioria estava saindo do Covid ainda em 2021. A maioria das reuniões são online. Talvez tenha uma reunião presencial no ano. Talvez. Mas basicamente reuniões ali trimestrais e você tem que participar de alguma forma. Então, beleza. Falei também com a Fabi sobre isso, como era e tal. Eu falei, acho que dá, então. Vou entrar. E aí nessas reuniões eles começam a mostrar todos os projetos que mundo afora se fazem, né? A Fabi, de alguma forma, estava ali, mas ela não mora no Brasil. Então, como é que ela vai executar os projetos que não estão no Brasil? Então, basicamente, ela tentava instruir a CBA, fazer o que ela podia de lá da Europa, onde ela mora. E aí eu vi projetos incríveis, né? A Austrália é fantástica, tem muitos projetos de inclusão. Inglaterra, até um pouco próprio Estados Unidos. Muitas vezes focado em estudantes, assim, sabe? E eu falei, gente, por que a gente não tá fazendo isso aqui no Brasil, sabe? Giovanni, temos que fazer, não sei. Não, então vamos pensar, o orçamento ano que vem eu comecei a puxar ele um pouquinho. E aí, no final daquele ano, em 2022, eu queria fazer um FIA Girls on Track na Fórmula 1. Só que eu mudei um pouquinho, né? Acabei, ao invés de estudantes, como é comum fazer, eu tentei, de alguma forma, incluir as mulheres que já trabalham no automobilismo, no intuito, assim, de criar uma união. Meninas, a gente está lançando esse projeto, né? Vocês que já trabalham no automobilismo, é isso que a gente quer fazer, né? Então, eu queria realmente unir essa mulherada, que são poucas, né? Mas mesmo assim, nem cabia todas que a gente conhece, infelizmente. Eu tinha um tamanho ali, um certo número de convites só. Então, eu me lembro, a maioria nunca tinha entrado no paddock, né? Então, mulheres incríveis que trabalham aqui no Automobilismo Nacional nunca foram no paddock de Fórmula 1. Então, eu quis de uma forma dar oportunidade, elas conhecerem, aprenderem e a gente passar um dia juntos ali para falar sobre inclusão e dos próximos passos ali de uma forma das mulheres no Automobilismo Nacional. E foi um baita sucesso, né? Assim, Giovanni amou, foi super bem, né? Organizado. Eu tenho a Bruna Frazão. A gente tem uma agência de conteúdo e evento juntas, focado no meio automotivo. E eu não sei fazer evento, então eu puxei a Bruna assim, Bruna, tem esse projeto aqui da FIA Girls on Track, a gente tem que fazer em Interlagos, você me ajuda, né? Então tudo é questão de ajuda, a gente foi atrás de parceiro, conseguimos apoio do Hotel Hilton, da Mercedes, pra fazer um café da manhã, pra levar a mulherada, enfim, foi tudo também se ajudando e a CBA também ajudou. E a gente executou, foi um baita sucesso. E o Giovanni ficou tão entusiasmado, e aí em janeiro ele falou assim, estou autorizando, vamos criar a Comissão Feminina de Automobilismo. Falei, nossa, que legal, como vai ser isso? Porque eu falei pra ele que eu precisava de braço, eu sou piloto, eu tenho ideias, né? Sou até muito boa de ideias, mas preciso de pessoas para executar, para ajudar a fazer. E aí ele me liberou fazer a comissão, teria uma certa verba para organizar pessoas, etc. Aí eu chamei a Raquel Ló, que é a minha engenheira, né, a principal referência de engenharia de mulher no Brasil, faz a Stock Car com a Mateis, tá comigo na Copa Truck. Trabalhou com você na Stock Car, né? Trabalhou comigo na Stock Car quando tava no Mateis também. E a Bruna Frazão, que é minha sócia na agência, já promoveu o Stock Car, vários eventos nacionais, é fanática por automobilismo, é filha do Paulo Louco, vocês conhecem, né, a Bruna. E eu trouxe ela também nesse braço pra gente organizar os eventos. E aí, basicamente, 2020... Eu tô confundindo até, né? Foi 2022 que a gente fez, 2023 foi ser criado. A gente tá 1 ano só de comissão feminina, acabou de fazer 1 ano. E foi assim,
conseguimos verba da FIA também para conseguir executar os projetos aqui e foi sensacional. Assim, a gente começou a ganhar prêmios, né? Porque começava a fazer... a gente já manteve a questão de estudantes que se faz mundialmente, né? Então, levar meninas e estudantes para conhecer automobilismo. Ok. Aí a gente foi lá e criou o projeto Mecânicas Engenheiras, que é além, né? Então, dá estágio para mulheres em categorias como a Stock Car, a Copa Truck e a Porsche Cup. Depois entrou a Meet Cup também. Eu já fui além do projeto, né? Fizemos a seletiva de kart, FIA Girls on Track. Tem o FIA Girls on Track Rising Star, que a FIA Woman fez. Esse ano acho que não vai ter. Mas meio que era uma seletiva igual a gente tinha com a Petrobras, né? Que eu participei, mas de meninas também, que também a gente deve fazer, tá organizando para fazer esse ano, deve ser dia 9 de junho, em Birigui. E manteve os estudantes, então a gente acabou, assim, abrindo o leque e virou um exemplo mundial. Então, a gente basicamente ganhou um prêmio internacional ano passado, o José Abed, que é um prêmio para projetos de desenvolvimento, né, inclusão do automobilismo. Então, foi o primeiro prêmio internacional da CBA. Sim. Então, hoje até todo mundo da CBA usa uma estrelinha verde, porque a comissão feminina, né, que legal. Lógico, em conjunto com a CBA, que, poxa, falar Giovanni Guerra, o Renato, o Sérgio Dias também, assim, a gente tem um grupo juntos que a gente fala o tempo inteiro dos projetos e, nossa, são pessoas, realmente a CBA abraçou a comissão feminina, né, e todos os nossos projetos são muito gostosos, assim, de fazer e então todo mundo tá de parabéns e muito feliz, né, honrosa. Eu nunca imaginei ser presidente de alguma coisa na minha vida, né, a gente pensa em ser piloto, aí pô, virei presidente, aí começa a ganhar prêmio, eu falei, cara, acho que o automobilismo me ensinou boas coisas, assim, pra poder liderar, né, pessoas pra conseguir os objetivos. E muito legal ver uma CBA e uma comissão feminina ativas, né, porque eu cresci dentro do automobilismo vendo uma CBA muitas vezes ali na dela, entendeu? Ela fazia, regulamentava, cuidava da segurança, mas muito numa posição passiva, né? E agora uma posição ativa dessa de trazer as meninas, de fazer acontecer, de girar a roda realmente é muito legal. E me fala, por exemplo, se a menina está acompanhando aqui agora, ouve falar do FIA Girls on Track pela primeira vez, quer ter esse acesso, quer ter essa oportunidade, como é que ela faz? Qual o caminho que ela deve seguir para chegar em vocês, para conseguir uma oportunidade? Primeiro ela tem que seguir o Instagram da Comissão Feminina, que é @CFA Brasil no Instagram. Lá a gente coloca o calendário de projetos, a gente anuncia a inscrição de cada projeto. Então hoje, imagino que a gente vai anunciar o Mecânicas Engenheiras da Stock Car, que vai acontecer em julho. Então a gente vai bem com antecedência, as meninas se inscrevem, principalmente a Raquel seleciona mais a parte de engenheiras e mecânicas. A gente anuncia, tem massa, assim, tipo, agora em junho, para ela se organizar até, porque a gente não paga as viagens, a gente tenta até ajudar meninas mais locais, né? Sim. Porque senão começa o valor ficar, né, inviável de se fazer, a gente tenta realmente abrir a porta e a oportunidade. Se você é estudante, já teve, né, estudante entre 12 e 20 anos, a gente já teve a Fórmula E, então a gente levou 120 meninas de 12 a 18 anos para pista. Antonella Bassani, que você também trabalha junto, estava lá, né? Estava lá nesse fim de semana, eu incentivo as meninas a sempre irem, até porque elas estão buscando, né, a carreira delas, elas têm que estar nesse mundo internacional, conhecer as pessoas, né? Às vezes um aperto de mão certo, você sabe muito bem que faz a diferença, né? Chega, você Antonella, e leva, né? Então, você tem que estar presente efetivamente. Então, a gente tem mais um projeto desse de estudantes, que é na Fórmula 1, que é o mais concorrido, né? A gente teve acho que mais de 2.000 inscritas no ano passado para 40 vagas. É bem pouquinho, a Fórmula 1 é difícil. Mas você vê que tem o interesse, né, de meninas que querem acompanhar, que querem conhecer, principalmente a Fórmula 1, que é uma maior categoria aí, mundial. Se você é mecânica, engenheira ou até parte de comunicação, esse ano o Mecânicas Engenheiras basicamente virou um estágio em motorsport, que a gente também agrega outras funções. Continua a mecânica engenheira, mas a gente põe mídia social, comunicação, marketing, administrativo, porque são vagas também, né, possíveis no automobilismo. A gente tenta conectar essas meninas com esse mundo, né, de categorias, né, quem sabe ela encontra ali alguém e ela consiga dar continuidade como trabalho, profissão, né. Sim. Se você é pilota, né, de 8 a 25 anos, tem a seletiva de kart, que vai acontecer em Birigui em 9 de junho. A gente finaliza as inscrições agora dia 9. Estamos precisando muito de meninas cadetes, né, de 8 até 11 anos, que muitas vezes as meninas começam a correr mais tarde, né. E precisa de mais cadetes até para o evento, a gente está buscando aí até meninas que comecem agora, treinem para fazer a seletiva também, né. Então tem essas oportunidades, né, como estudante,
ou como, né, já estágio mesmo em automobilismo, mecânica, engenheira, comunicação, social media. E também tem a parte de pilotas, né? Sim. Mas é legal você ir acompanhando o Instagram da CFA, porque a gente vai anunciando aos poucos, lá tem alguns vídeos explicativos, as pessoas começam, porque são muitos projetos, aí começa a ficar mais claro o que é cada um. Olha, você faz tanta coisa, fez tanta coisa, que acaba sobrando pouco tempo para sua profissão de fato. Piloto de competição. Falamos da Bia presidente, falamos da Bia na sua carreira internacional, enfim. Mas hoje você segue um caminho muito legal, que é o da Copa Truck. Você está lá, está ganhando corridas, está brigando por título na categoria Super. Como é que foi essa decisão de virar caminhoneira, Bia? Pois é, eu estava fazendo a TCR Sul-Americana em 2022. E no final do ano, o Roberval Andrade, que é dono da SG, grande piloto também da Copa Truck, me liga e fala: Bia, você já pensou em andar de Copa Truck? Eu falo: não. Porque efetivamente, assim, o pessoal da galera do carro, a gente até acompanha um pouco a Copa Truck, mas é um mundo muito distante, né? É diferente, assim. Era muito dos caminhoneiros também, ou de quem era envolvido nessa área. A galera é do transporte, muitos pilotos lá são do transporte e viraram pilotos. Você tem ali alguns pilotos só que vieram de carreira de carro, né? Então, Jafone... Agora tenho o Salustiano, o Beto Monteiro, talvez esteja esquecendo alguém, mas a maioria ali é do transporte. Tipo o Zini, que é meu companheiro, o Roberval. O Roberval foi... Piveta, que é seu adversário. Piveta, o Roberval foi feito dentro de caminhão, a gente brinca, né? Ele foi feito dentro de caminhão, né? Cresceu com o pai e a mãe né? Na boleia de um caminhão e virou piloto de Copa Truck. Então, realmente, uma história muito forte. A Débora, né? Transportava coisas pro Movimento Sem Terra. Então, assim, pessoas que têm muita história com o caminhão. Então, é bem diferente, assim. E aí ele começou a me convencer, porque a Mercedes queria uma mulher, e até o movimento A Voz Delas, que a Mercedes criou e apoia hoje, queria essa embaixadora, né? E que ele falava que eu tinha tudo a ver com isso, né? Eu já tinha começado um pouco os trabalhos do FIA Girls on Track no Brasil. Eu falei: Bia, você tem tudo a ver com essa vaga, queria muito que você, né, viesse conhecer e etc. A gente foi conversando até que conseguimos acertar. Eu falei: putz, acho que gostei. Acho que foi coisa que não é corrida também, mas tem tanta coisa em volta que é bacana, né? E foi uma surpresa muito positiva, porque apesar de muito diferente, o caminhão pesado, aquela coisa, a categoria é muito incrível, né? E o fã da Copa Truck tipo, viciado, é o fã do transporte, é o fã do caminhão mesmo, acompanha, torce. E o mundo do transporte é muito unido, assim, tá todo mundo lá. Então, você conhece muita gente ali do transporte, eles se apoiam muito, então... eu até falo pro Roberval, né? Eu, além de piloto, adoro a questão de negócios do automobilismo, né? E hoje eu tenho 10 patrocinadores na Copa Truck. Até o Roberval a gente precisa diminuir, porque se cada um pedir 2 aparições no ano, eu não tenho tempo, né? É muita coisa para ele dar, mas é porque o pessoal quer estar, eles apoiam e assim, é muito positivo, né? Então é super promissora a categoria. É uma categoria que efetivamente você vê as montadoras investindo, que não acontece em outra categoria no país, né? Usando para desenvolvimento. Investindo, colocando técnicos, pessoas lá da fábrica para trabalhar. Então isso realmente, para mim, eu acho espetacular, né? E me acertei, me adaptei super bem ao caminhão. Logo no meu primeiro treino em Interlagos já linkei, cliquei. Que não é fácil. A gente viu muito piloto de Fórmula tendo dificuldade, mesmo turismo. Você adapta, o Jafone se adaptou bem, o Christian Fittipaldi, acho que o Valdena andou bem lá também, então tem... Mas é uma guiada muito raiz, né? Câmbio H, punta-taco, muita paciência com o peso do caminhão, principalmente nas frenagens. E aí, pra mim, o mais legal é os 1000 cavalos de potência que você tem na saída de curva, que você tem que controlar até ali a traseira pra isso. Mas me surpreendi muito, né, positivo comigo mesma dentro da categoria, então linkou muito bem, assim, sou muito feliz hoje na Copa Truck. Que bom, Bia. Esperamos te ver aí no alto do pódio mais vezes aí na Copa Truck também. Né? Queria te agradecer pela presença aqui. Temos muito a falar ainda, mas não vai nos faltar oportunidade aí nas pistas pelo Brasil. Obrigado pela tua presença e sucesso aí, principalmente com o FIA Girls on Track também, que é um projeto tão importante para as meninas. Obrigado, Thiago. Falta coisa pra falar, né? Nem falamos de Antonella também, por aí, vai que vai. Mas fico muito feliz que você acompanha muito a minha carreira, né? Então, tá legal, porque você lembra de coisas até que eu não imaginava que era importante, assim. Então, muito legal estar aqui com você hoje, né? E eu volto mais vezes pra gente conversar. Perfeito, tá feito. Já tá feito o convite aí pro segundo stint da Bia Figueiredo aqui com a gente. Se você gostou desse papo, não se esqueça, claro, deixa o seu like.
deixe seu comentário, faça a sua pergunta também aí, abra a discussão em relação ao que você queira. Se tiver alguma pergunta do FIA Girls on Track, também deixa aí que eu encaminho para elas. Tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!